Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje eu quero comentar algumas notícias que saíram na área de aviação e qual é o impacto que pode ter daqui para frente. Então, deixa eu compartilhar aqui algumas imagens com vocês. Então, essa semana a Airbus ela anunciou o lançamento, a introdução de aeronaves movidas a hidrogênio, ao combustível hidrogênio. Qual a diferença do combustível hidrogênio para o combustível que é usado hoje na aviação? Hoje se usa querosene, que é um derivado de petróleo. Esse combustível ele tem alguns problemas. Primeiro que não é um recurso renovável, ou seja, um dia vai acabar. O petróleo, uma hora, ninguém sabe quando, sempre se descobrem novas reservas, mas é um recurso finito. Um dia vai acabar o petróleo. Outro aspecto também é o aspecto poluente da querosene. Então, a aviação ela ficou aí marcada nos últimos anos como um vilão no aspecto ambiental, principalmente no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa. Então, a aviação, mais do que os outros modais, ela emite uma quantidade de gases de efeito estufa muito grande por quilo ou por passageiro que é transportado. A aeronave ela precisa de muita potência, ela queima muito combustível, né? Então as viagens aéreas são rápidas, porém hoje extremamente poluentes, principalmente na Europa, devido ao Acordo de Paris. Os países europeus todos são signatários desse acordo e eles já fizeram esforços em várias outras áreas para reduzir as emissões de poluente. Agora o cerco está apertando sobre as companhias aéreas. Então, as companhias aéreas estão tendo que investir em alternativas para diminuir, né, a emissão de poluentes, diminuir a sua pegada de gases de efeito estufa. Então, quando a gente fala de pegada de gases de efeito estufa, para vocês terem uma ideia, pessoal, quando você compra na Inglaterra ou na França uma caixinha de suco, na caixinha de suco vem descrito, né, o tamanho do carbon, eles chamam de carbon footprint. Então, é a pegada de carbono, ou seja, a quantidade de carbono que foi emitida para colocar aquele produto na prateleira, né, em todo o processo produtivo e na logística de distribuição. Então, os consumidores europeus, os governos europeus, eles estão pressionando bastante as empresas de lá para encontrarem alternativas menos poluentes. Então, a Airbus ela acabou anunciando essa iniciativa, que eles estão chamando de Zero E, de aviões de passageiros movidos a hidrogênio. O hidrogênio ele tem algumas vantagens em relação a outras alternativas, porque o hidrogênio basicamente não muda nada. Então, para as companhias de petróleo é muito fácil produzir e distribuir o hidrogênio e adaptar a infraestrutura, né? Então, na parte de abastecimento, nos aeroportos, muda um pouco, obviamente, né? O hidrogênio líquido, ele tem uma temperatura extremamente baixa, né? Ele está sempre sob pressão, então, obviamente, o armazenamento dele, o abastecimento é mais delicado do que quando feito com querosene. Querosene é um combustível muito fácil de trabalhar. Mas os aeroportos, as empresas que distribuem o combustível precisam fazer alterações mínimas, né? E da onde vai sair o hidrogênio, né? Para que seja realmente sustentável essa alternativa, o hidrogênio vai ter que ser produzido através de eletrólise da água do mar
e a energia para essa eletrólise vai ter que sair de fontes renováveis. Então, painéis solares, geradores eólicos. Então, essas fontes de energia renovável, elas produzem muita energia e muitas vezes em horários onde não tem o consumo dessa energia pela rede, né? Então, principalmente no caso da energia solar. Você está produzindo energia durante o dia que vai ser utilizada à noite, por exemplo, e não tem muito sistema de baterias hoje em dia para armazenar essa energia. Então, uma das alternativas é produzir excedente de energia elétrica dessas fontes renováveis e o que não for consumido pela rede de energia elétrica, você usa para fazer hidrogênio a partir da água do mar e daí você tem um combustível ecológico. O hidrogênio, quando queima no motor, ele volta a ser água, né? Ele recombina com oxigênio e volta a ser água. Então não tem emissão nenhuma de gás carbônico, de metano, de nada, né? Então ele é um combustível extremamente limpo e se você produzir ele com energia renovável, então você tem aí uma solução altamente sustentável e que não muda assim, as relações de consumo ali, a rede de suprimentos dessa indústria de energia. Então, uma Petrobras, uma Shell, uma BP, né, Texaco, qualquer uma dessas empresas pode, em vez de extrair petróleo e vender os derivados de petróleo, ela pode extrair hidrogênio através de eletrólise da água do mar e distribuir o hidrogênio. Então, a infraestrutura de distribuição dessas empresas pode ser reaproveitada para esse combustível e essas empresas elas não saem do mercado. Então, é diferente da propulsão elétrica, né? Só para outro ponto interessante, né? Essa ideia da Airbus não é nova, tá? Então, ali em 89, a extinta União Soviética construiu um avião a jato movido a hidrogênio líquido, tá? É o Tupolev 155, vocês podem pesquisar aí na internet, pesquisar no Google, vocês vão ver que eu não estou mentindo, tá? Então, a ideia não é nova, tá? É que não havia necessidade antes de fazer uma mudança tão brusca na aviação, né? Agora, por essa razão ecológica, devido ao perigo das mudanças climáticas, do aquecimento do clima, então a gente tem que pensar, né, em soluções mais radicais. Por isso o hidrogênio voltou a ser comentado aí para aeronaves de passageiros. Aí vocês vão perguntar, a Airbus lançou, Tupolev lançou, né, lá no passado, e a Boeing? Como é que fica a Boeing nisso? Bom, a Boeing está com aqueles problemas lá com o 737 MAX, e eu acredito que a Boeing não vai gastar dinheiro em pesquisa e desenvolvimento aí nos próximos anos. A não ser que o governo americano, né, via NASA, Departamento de Defesa, alguma coisa assim, chegue e coloque dinheiro na Boeing para a Boeing fazer esse tipo de pesquisa. Então, no curto prazo, aí nos próximos meses, eu não vejo a Boeing se movimentando nesse sentido, devido aos problemas também que aquela fusão mal sucedida da Boeing com a Embraer geraram. Também não vejo a Embraer fazendo pesquisa nesse sentido. Então, por enquanto, a gente tem a Airbus mesmo liderando esse esforço aí praticamente sozinha, tá? A outra alternativa aí para as aeronaves, né? Então eu falei que o hidrogênio, ele por um lado ele é interessante, né? Várias empresas que estão envolvidas com a aviação
elas podem se dar melhor, né, com o hidrogênio, né? Não necessita, o hidrogênio ele não tira as empresas de energia, né, os fornecedores de combustível desse mercado. Agora, a outra alternativa, principalmente para aeronaves pequenas, é dos motores elétricos, puramente elétricos, aeronaves com bateria. Então a gente já tem essa daí, o Sorae, que é uma aeronave feita aqui no Brasil pela ACS Itaipu, tá? Então já voou esse ano, né? Essa aeronave já voou. Por enquanto tem uma autonomia curta, mas aponta caminhos aí para o futuro. Além disso, em outros países também a gente vê aeronaves elétricas cada vez mais novos modelos, novos protótipos, levantando interesse. Então eu vejo aí o mercado de aviação leve migrando para o elétrico, tá? E aviação pesada, né, aeronaves de passageiros grandes, usando o combustível hidrogênio. Para quando vocês dizem, né? Então a Airbus está trabalhando para 2035, tá? Eu acredito que os elétricos para aviação leve até antes disso. Então pode pode mudar um pouco, alguns anos a mais, alguns anos a menos, mas eu diria para vocês que é praticamente inevitável aí essas mudanças. Para quem acha que é muita mudança em pouco tempo, é só lembrar ali que no comecinho do século XX a gente inventou a aeronave mais pesada do que o ar, né? Ali os irmãos Wright, os Santos Dumont, né? Todos voaram no comecinho do século XX, antes dos anos 10, e 60 anos depois a gente já estava pisando na Lua, né? Então, quanto a mudança ser rápida no mercado de aviação, eu não creio que essa seja uma mudança muito rápida, nem muito brusca. A gente já viu mudanças maiores nesse mercado em menos tempo. Bom, agora outro assunto interessante, eu falei que eram notícias sobre o mercado de aviação, né? É aqui no Brasil a Itapemirim querendo, ela já tentou comprar uma companhia aérea, a Passaredo, ela já tentou entrar no ramo de aviação mesmo, lá no passado, e agora parece que vão tentar pela terceira vez, mesmo o grupo Itapemirim, a parte de ônibus, estando em recuperação judicial, parece que eles querem montar a companhia aérea. Então, eu não sei nem o que pensar dessa notícia, eu deixo aí para vocês decidirem se é uma boa notícia, se é uma má notícia, e se vocês chegarem a alguma conclusão, coloquem aí nos comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês. Tá legal, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.